Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sales Talk. Hoje teremos a presença do Emanuel, ele que é Acquisition Manager na Olist. A gente vai bater um papo muito interessante sobre como vender online no varejo, né? Quais ferramentas de tecnologia ajudarão, né, e ajudam muitos varejistas no Brasil a terem uma melhor performance. Seja muito bem-vindo, Manu. Beleza, Pipo? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Legal, cara. Então, conta pra gente, né, não só sobre, né, o Manu, mas principalmente sobre a Olist, né, a empresa, né, para nossa audiência entender com quem estamos falando aqui. Então, como que a empresa surgiu, né, um pouco da ideia central do negócio que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Cara, legal. Obrigado. Vamos lá. Bom, meu nome é Emanuel, mas pode me chamar de Manu, né? Acho que aqui no Olist todo mundo me conhece como Manu. Eu tenho cerca aí de 10 anos já trabalhando em vendas. Desses 10 anos, 6 tô aqui no Olist, né? Então, entrei no Olist em 2016. Tive outras jornadas aí como vendedor no mundo de vendas antes do Olist. Mas eu sempre falo para muita gente, foi aqui que eu me formei e continuo me formando como pessoa e profissional, né? Então, entrei lá em 2016 na cadeira de vendedor, depois tive uma jornada ali como coordenador de pré-vendas e desde 2019 estou como gerente da área comercial, né? Puxa, tem sido um privilégio, assim, uma gratidão muito grande toda essa jornada de tudo que a gente construiu. Acho que lá atrás, né, falando aqui de Olist, éramos em 40 e umas 10 pessoas na equipe de aquisição de vendas. E hoje estamos aí com 1.200 pessoas e só da área comercial agora, 140, né? 140 integrantes. E puxa, falando do Olist, né, Pipo, a gente nasceu lá em 2007, né, antes como Solidarium. Quando a Solidarium nasceu, né, concebida aí pelo nosso CEO, Thiago Dalvi, ela era uma loja física que dava visibilidade dos produtos de artesãos, né? Esse era o objetivo. E naquela época o Thiago até buscou fazer parcerias com grandes varejistas para colocar esses produtos dos artesãos em grandes redes, né, Walmart, enfim. Depois disso a Solidarium se tornou um marketplace. Em 2015, ela pivotou pro que é o Olist hoje, né? E aí, desde o início, com um sonho, né? Um propósito muito claro de empoderar o comércio. E desde aquela época, a gente tinha um objetivo de montar um ecossistema, né? Um ecossistema para o lojista que quer vender e operar online. Em 2020, o Olist adquiriu a ClickSpace e a Pax. ClickSpace era uma plataforma de soluções por e-commerce e a Pax uma empresa de serviços logísticos. Em 2021, o Olist adquiriu a Tiny e a Venda, né? Tiny, um sistema de ERP, e Venda, uma plataforma de e-commerce. E aí nisso, hoje, né, a gente tem todas as ferramentas para montar esse ecossistema. No final do dia, o Olist ele quer ser uma ferramenta que atua como espinha dorsal para as PMEs para operarem online, né? E aí nisso temos os produtos hoje que são Tiny, Venda e Olist Store, né? E o Olist Store atua muito voltado nos marketplaces, né? Quando o Olist nasceu lá atrás e hoje o produto Olist Store ele é voltado para isso. Nós somos uma loja dentro dos marketplaces e quando a gente faz parcerias com os lojistas que aqui estão conosco hoje, a gente dá visibilidade para esses produtos dentro dos canais, de diversos canais, dos maiores canais, B2W, Mercado Livre, Amazon, Magalu, enfim. A gente dá ferramentas para que esse lojista opere bem nos marketplaces. Então, atendimento ao consumidor final, operação logística, coleta, auxílio em fulfillment eficaz. E mais importante que isso, né, a gente dá ferramenta de inteligência para o lojista
para ele vender bem. Né? Então, a gente ajuda essas PMEs a operar bem no online, seja com uma ferramenta de gestão, seja com uma plataforma de e-commerce, e a vender mais nos marketplaces. Principalmente falando para eles qual o produto, qual o preço, eles podem alavancar as vendas. Perfeito. Então, é justamente por isso, né, por todo esse know-how e toda essa experiência da Olist, né, que a gente traz a temática de hoje, né, que é como que o varejo pode utilizar a tecnologia, né, para aumentar os seus resultados, né, no âmbito digital, né, vender online, né, no varejo. Então, acho que uma coisa muito interessante, né, a empresa surgiu com essa oportunidade, né, você falou sobre o desafio das PMEs, principalmente. Eu gostaria que você desse uma explicação sobre os desafios do varejo de forma geral em se digitalizar, não só as PMEs, né, mas também vocês têm alguns clientes, né, que são clientes grandes, né, grandes contas. Então, quando a gente fala dessa transição, né, dessa digitalização do varejo, né, o que você enxerga, né, como os principais desafios dos empresários? Puxa, Piepo, esse é um bom ponto, assim, e eu acho que a resposta dessa pergunta, ela mudou e muda muito ao longo dos últimos anos, né? Perfeito. Você pega 5, 6 anos atrás, quando o e-commerce, o meio online, os marketplaces, eles eram menos utilizados. Puxa, os desafios para você se digitalizar eram muito maiores. Tinham muitas restrições, muitas barreiras. Hoje em dia, eu diria que o desafio em se digitalizar é baixo. Ele está muito mais ligado à aderência dos lojistas à tecnologia. Acho que tem uma questão muito cultural, assim. E até para você ver, né? Trazendo alguns dados à mesa, né? No período antes da pandemia, no Brasil, cerca de 5 a 6% dos lojistas vendiam online. Brasil inteiro. Comparado a 12 a 15 de países mais desenvolvidos. Quando chegou a pandemia, estourou esse indicador. Né? Muito por necessidade. Esse indicador foi para 35%, 40% dos lojistas começaram a vender online. Perfeito. E aí, lógico, né? Depois, né, de amenizada a pandemia, quando a gente retoma para esse indicador uns meses atrás, já tinha voltado para... subiu perante o normal, mas está lá na casa dos 12%, 13%. Aí o que isso mostra? O lojista, se ele quer vender online, ele vai atrás. Ele vende online. Mas o desafio, não digo nem que está em entrar ou se digitalizar, mas está muito mais em se manter e crescer nesse mercado. Porque hoje o mercado está muito mais profissional. O consumidor está muito mais exigente, né? Ele está mais exigente com o atendimento, com a embalagem, ele quer o produto para ontem. Lógico que, para você se digitalizar, principalmente para pequenas empresas, você vai precisar adaptar um pouco o teu negócio, né? Então, existe a necessidade de você consultar, seja você uma MEI, existe a necessidade de você consultar um contador, uma empresa contábil, soluções contábeis, para você adaptar a sua nota fiscal eletrônica para um formato XML. Existe a necessidade de você cada vez mais buscar entender os códigos de barra dos seus produtos, o GTIM, né? Porque cada vez mais o meio online ele usa o GTIM, os códigos de barra, como indicador dos produtos para uma boa visibilidade. Enfim, tem alguns pontos de operação que você precisa mexer, mas a bem da verdade, se você quiser vender, é simples. Puxa, abre uma conta no Mercado Livre. Você pode vender no Instagram, cara, redes sociais. O acesso está muito fácil. Está muito fácil. Então, eu vejo que é muito mais uma questão cultural, é tempo. E também os lojistas se adaptarem, né, ao consumidor. O consumidor ele está buscando cada vez mais. Quando a gente olha em termos de crescimento de vendas online, no último ano, o Brasil foi um dos países que mais teve crescimento em venda online. Né, acima de 20%, porque é um país que está emergente. O consumidor está buscando mais, o perfil do consumidor está buscando mais. Perfeito. As vendas pela internet. Né? Legal, cara. Até tô buscando um dado aqui, você falou sobre algo muito importante de dado, né, de mercado. Saiu hoje eu recebi hoje, basicamente, assino uma news aqui, do mercado de consumo, falando sobre
o brasileiro usa cada vez mais o celular para fazer compras no e-commerce. Eles trazem um dado aqui muito significativo em termos de percentual, né? Então, foram 15,7 milhões, né, de instalações só sobre, né, aplicativos de e-commerce, né, o que representa um aumento de 2,6% em relação aos 6 primeiros meses do ano passado, que foram 15,3 milhões. Então, esse movimento pós-pandemia aí, que você comentou, basicamente, né, obrigou algumas empresas a se reinventar e a se digitalizar, né? Acho que muitos saíram na frente, lá no começo, quando ninguém fazia isso. Sim, mas sim. Hoje em dia, basicamente, é obrigatório você estar em algum meio digital, né? Em algum ambiente online para vender. Porque senão você vai acabar ficando para trás, com certeza. E quando a gente fala... você trouxe muito bem o aspecto cultural, né? A gente bate muito nisso aqui nessa tecla aqui na Sucesso, né? Você saber ouvir o teu cliente, né? Você entender qual que era a jornada de compra do teu cliente e você se adaptar a ela. Então, no varejo é muito comum, né? As pessoas se adaptaram a comprar online e você precisa entender qual é esse caminho e estar presente. Para um varejo, tanto um pequeno, né? Um PME, quanto um varejo um pouco maior, né? Quando a gente traz para o PME, vamos focar no PME por enquanto. Quando a gente fala do cara que tem aquela certa aversão à tecnologia, a gente sabe que muitos empresários ainda têm isso, talvez vocês, né, lidem com isso no momento da venda, né, com alguns clientes. O que você entende que é necessário para começar, para dar o passo inicial, ou se, né, o passo inicial hoje já é algo um pouco mais avançado, né? Não é só abrir uma conta no Mercado Livre ou no Instagram, né? O que seria, assim, cara, para eu considerar que eu me digitalizei hoje de forma organizada, né, de forma estruturada? Cara, bom ponto, assim, Piepo. Vamos lá. Posso ser um pouco... intangível aqui nessa resposta inicial, mas porque eu vejo que o primeiro passo, de fato, o que o empreendedor precisa ter para começar a vender online, cara, é vontade. E assim, tem um paradigma a ser quebrado. Muita gente ainda acredita que... Tem duas crenças aqui. Uma delas é que a venda online é complexa. Uhum. E a outra é que a venda online, né, pode parecer estranho, mas por um lado a venda online é complexa e por outro lado que a venda online é fácil. Então, tem muita gente que não entra no online porque não entende os passos da tecnologia ou o quão facilitado tá para você vender online hoje em dia. E por outro lado, tem gente que entra e acha que vender online é deixar lá, anunciar uma vez e vambora. E as vendas vão começar a aparecer. Exato. Não é assim, né? Não é assim. E aí, acho que nesse aspecto a pergunta é muito boa, né? O que é necessário para a gente ter, para se considerar digitalizado, né? Dentro dessa operação, respirando esse meio. Eu acho que tem algumas ferramentas que você pode utilizar para isso, né? Sobretudo, antes de entrar nessas ferramentas, eu acho que existe a necessidade do empreendedor, ele está constantemente preocupado em analisar o portfólio próprio, e analisar o mercado, analisar a concorrência. Existem meios, né, ferramentas que você pode utilizar, seja de gestão, de controle, de separação e expedição. Acho que a gente pode falar um pouquinho delas. Mas... Eu acho que até um ponto até para complementar, entender também qual canal faz sentido o produto dele, né? Se faz sentido aquele produto estar sendo vendido, né, em formato online ou não, acho que ainda isso também é um ponto bem importante. E aqui, Piepo, assim, depende para quem está começando, para pequenos, médias ou grandes, existem muitas formas de você entrar e se digitalizar de fato, começar a ter uma operação online. Seja por redes sociais, seja por uma plataforma de e-commerce. Hoje em dia, o jeito mais recomendado são os marketplaces, pela facilidade de acesso. Os marketplaces, hoje em dia, eles têm menos critérios, menos barreiras de entrada. E você, com um clique, dedicando um pouco do seu tempo para cadastrar um produto, ou se você já tiver uma ferramenta de integração RP, você fazendo essa conexão, você já tem teus produtos à mostra para serem vendidos, sabe? Então, é o meio mais facilitado. Lógico que, para você se considerar digitalizado, você já tem que estar com uma operação rodando.
Uma das coisas que a gente indica aqui no Olist, para todo mundo que fala com a gente, se você tiver mão de obra, para estar no maior número de canais possíveis, esteja. Não concentre o seu produto só em um ou outro. Não ache que determinado canal vai salvar a tua vida, né? Porque quanto mais canais você tem, às vezes você absorve uma venda do teu concorrente, por ele não estar em outro canal. Perfeito. E você também não fica dependente, né? Você não fica dependente. Depende muito da estratégia. Se você é um fabricante, um produto com uma marca nova, os marketplaces eles não vão dar o resultado inicial que você quer. Porque as pessoas ainda não conhecem o teu produto. E aí o caminho mais recomendável talvez é você investir em redes sociais, investir numa plataforma de e-commerce. Os marketplaces entram como uma ferramenta, um canal paralelo para você ir divulgando o teu produto, para ele estar lá em destaque. Agora, se você é um varejista que vai trabalhar com produtos curva A de mercado, curva AD, marketplaces já são um ótimo caminho, que já são produtos consolidados, né? E aí vai depender muito da tua operação, do teu frete, do teu atendimento para com o seller, para você se destacar bem nessas vendas, né? Perfeito, cara. Acho que ficou bem esclarecedor aqui o como começar, né? E aí, na minha visão, existem níveis e níveis de maturidade, né? Dentro de uma operação comercial para vender online. E a gente entra no ferramental que você estava comentando, né? Então, até pela experiência de vocês, né? Pela vivência de vocês no dia a dia, ajudando as empresas a se digitalizar. Eu acredito que vocês têm isso como um dos objetivos, né, da empresa, ajudar a empoderar aí o varejo nessa jornada. Se você puder trazer para a nossa audiência um pouco sobre as possibilidades de ferramentas, né, que existe hoje para que ele possa, né, iniciar esse processo, quais você acredita que são cruciais, fundamentais e não tem como a operação ficar sem? Veja, Piepo, eu acredito que quando você é um pequeno empreendedor e quer começar a vender online, o caminho mais fácil realmente sejam os marketplaces. Se você vai por esse caminho, entrar somente em um marketplace não adianta. Você tem que estar em mais canais. No paralelo, nada impede de você também buscar uma plataforma de e-commerce gratuita, começar a brincar ali, divulgar seus produtos, talvez até encaminhar, né, via WhatsApp, para colegas próximos, o teu site, começar a criar sua própria reputação. Mas a partir do momento que você tem mais de 2, 3 canais, já é recomendado que você tenha um hub de integração. Uma plataforma que você consiga juntar todos os seus canais de vendas, seja marketplace, seja plataforma de e-commerce, seja rede social, em um único lugar para você fazer essa gestão de anúncios, para você controlar os teus cadastros, saídas. A partir do momento que você tem uma ferramenta de hub de integração e você começa a evoluir, né, ter uma melhor operação, a gente aqui no Olist, a gente tem uma base enorme de sellers, né? E é impressionante como a gente vê sellers que às vezes estão lojistas, né, que estão faturando, já não são pequenos assim, estão faturando lá seus 200, 300 mil reais por mês, e estão em vários canais e eles estão fazendo a gestão toda no Sheets. Cara, não entendo. Então, e assim, pense, se você tá com uma operação de faturamento de 200, 300 mil reais no mês, trabalhando no Sheets com 5, 6 canais, imagina o que você não poderia estar produzindo mais com uma ferramenta de gestão. E aí que entra um ERP. Um ERP, se você opera com online e físico, ele consegue consolidar toda a tua operação em um só lugar. Tem ERPs que também contemplam a função dos hubs de integração, então você tem uma gestão organizada. A gestão organizada é sinônimo de crescimento. Te deixa mais... não deixa passar os detalhes. O ERP também pode te dar um ferramental ali de separação e expedição dos seus pedidos, a partir do momento que você tem mais orders, né? mais pedidos por dia. Então, acho que é mais ou menos nessa linha, né? Você pode começar
entrando em vários canais, integra um hub né, puxa um hub de integração, ao passo que não deixa para depois o RP. Contrata o RP, tem RPs bons no mercado aí, gratuitos. Então contrata o RP para você ter uma gestão organizada desde o início do teu crescimento. E aí, lógico, né, a plataforma de e-commerce, ela trabalha no paralelo para você também ganhar visibilidade, construindo a tua marca, redirecionando teus clientes. E os marketplaces, eles vão se fomentando através da sua operação. Os marketplaces, hoje em dia, você tem que estar muito competitivo em preço, mas você tem que ter uma operação boa. De nada adianta você ter o melhor preço do mercado se você vai entregar em 5, 6 dias. Hoje, cada vez mais o handling, né, o teu tempo de expedição ali, ele tem que ser mais rápido, né? Perfeito. Isso vai muito de acordo, principalmente com o que a gente falou sobre a jornada do cliente, né? A jornada de compra do cliente. Muitas vezes ele prefere pagar um pouco mais caro para ter o produto mais rápido. Não necessariamente o preço é o fator de diferencial, né? E eu acho muito interessante quando você coloca a ferramenta de gestão como uma prioridade, porque a gente se depara muito, acredito que vocês também, né? Aquele cliente que ele tá crescendo, ele quer crescer mais, né? Mas ele ainda não entende o retrabalho que ele vai ter em crescer desorganizado, né? A gente sempre fala, né? É muito a diferença de você crescer certo e você crescer errado, né? Você vai ter um retrabalho, vai ter um custo altíssimo depois, ou até mesmo um custo imperceptível, Exato. né? Se você não tem uma Sim. gestão eficiente, muita coisa vai passar despercebida. Então, acho que isso é um ponto extremamente importante, profissionalizar a gestão através, né, de um hub de integração, de um ERP, isso é fundamental. E quando a gente fala em empresas que já têm uma certa maturidade, né, já trabalha com hubs de integração, já trabalha com ERPs, já tem suas plataformas, aí você tem um ponto interessante sobre plataformas de competitividade, né? Gostaria que você falasse, né, abrir esse tema aqui, explicar um pouco o que seriam as ferramentas de competitividade, né, para o que elas servem, né, como utilizar, alguns cases de aplicação, acredito que isso vai fazer excelente, sentido. Excelente. Eu trago aqui como ferramentas de competitividade e, de fato, tem algumas ferramentas que você pode utilizar, mas está muito mais no olhar do empreendedor no dia a dia. O olhar para a competitividade. Os marketplaces, o e-commerce de maneira geral, ele se profissionalizou muito ao longo desses anos. Então, a gente sai lá de trás, onde o que fazia você vender mais era você ter uma boa exposição dos seus produtos. Ao passo que, daqui a pouquinho, somente ter a boa exposição não resolvia. Você tinha que ter uma boa exposição e envelopar bem o teu atendimento, o teu produto, o teu envio. Ao passo que hoje, os próprios marketplaces, né, eles dão esse push nos seus lojistas parceiros, que hoje em dia você tem que ter um preço competitivo, você tem que ter uma operação, D+1, né, 24 horas, a tua operação ali de entregar os produtos. Essas coisas estão se tornando cada vez mais must-have, assim, para você ir bem nos canais. Você tem que ter uma boa gestão de estoque. E aí, quando a gente fala de ferramentas de competitividade, elas servem nada menos para que você acompanhe o mercado. Né? E ferramentas de competitividade, você pega marketplaces, né? Exemplo do Mercado Livre, maior do país, né? Um dos maiores do país. Ele tem ferramentas hoje que disponibilizam dados para você trabalhar em cima. E tem algumas ferramentas que consolidam todos esses dados do Mercado Livre e prestam também, através de uma plataforma, para outros empreendedores. Nubimetrics é um exemplo, né? Nubimetrics você pode contratar e lá você consegue ver os principais produtos que estão sendo procurados, os principais lojistas que estão vendendo, os preços dos produtos. Não quero contratar o Nubimetrics. Tem empresas que criam a sua própria ferramenta de competitividade interna, né? Aqui no List a gente criou um Jetin Score, que nada mais é o score daquele produto para saber qual que é a tendência dele de vender a qual preço. Legal. Mas
Você pode ter também o próprio Google Shopping. Puxa, se eu tenho um produto à venda, uma caneca, um monitor, seja qual for, investiga no Google Shopping. Tenta entender qual que é o preço médio que está sendo vendido. Tenta colocar o frete em cima desse produto, né, para ver como que vai ficar o teu preço no valor total. Tenta negociar sua comissão com os canais. Então, quando a gente fala de ferramenta de competitividade, é isso. Um empreendedor, ele está constantemente pesquisando e adaptando o teu portfólio para o preço de mercado. Ou para as tendências que estão surgindo, né? Perfeito, e isso também tá muito conectado com... a gente fala muito aqui na Sucesso, mas o quão data-driven o empreendedor é, né? Então, ele tirar a subjetividade das tomadas de decisão dele, né? E buscar dados para orientar ele nesse sentido. Acredito que as ferramentas de competitividade, basicamente, elas entregam os insumos, né? Os insights necessários para o empreendedor poder tomar uma decisão, seja para colocar aquele produto no canal correto, né? Enfim, ou até mesmo tirar o produto de um canal que talvez não esteja performando. Acredito que isso é o coração de qualquer empresa hoje, né? As empresas que trabalham nesse formato têm um diferencial competitivo perante a outras, né, em termos, né, de resultado. Até queria puxar esse gancho, né, quando a gente fala de vantagem competitiva. Acho que é importante ter a visão de vocês aí que estão, né, com muitos varejistas por todo o Brasil. O que vocês enxergam, né, como as principais vantagens competitivas de um cliente hoje holistic que consome aí o ferramental de vocês, com clientes mais clientes frios ali que, né, ainda estão buscando a solução de vocês inicial, né? Então estão começando a buscar o contato, o que vocês estão prospectando aí dentro de um perfil de cliente ideal que vocês acreditam que faz sentido implementar a solução de vocês. O que vocês percebem olhando para a base de vocês e olhando para clientes que não tem esse stack de ferramentas aí? Quais são as vantagens que um grupo tem sobre o outro? Cara, boa pergunta. Vamos lá. Eu vejo que o Olist, ele busca se adaptar muito aos trends dos marketplaces, né? Falando de Olist Store. Lembrando que o que a gente está formando aqui é um ecossistema, né? Para ele vender bem online. Agora, falando de Olist Store dentro dos marketplaces, a gente provê hoje que é o básico dos canais para você vender bem, que é a visibilidade, né? Então, o Olist entra como uma loja oficial, com boa reputação dentro dos canais. Isso, invariavelmente, é um dos critérios dentro da fórmula dos canais para te jogar lá para cima, para divulgar o teu anúncio nas primeiras páginas. Esse é o ponto 1 que o Olist tem, né? Aliado a isso, e aí, lógico, né? Esse ponto por si só já faz com que os lojistas que ainda não vendem online ou que estão começando acabem saindo atrás, né? Mas assim, nada impede de, por exemplo, um lojista vender no Olist e ter a sua loja, né? Bom, esse é o ponto 1, visibilidade. A gente também presta, né, prover todas as ferramentas para o Olist operar bem. Então, para você vender online, você também tem que ter um mínimo de estrutura para atender o consumidor, para responder as perguntas que surgem no Mercado Livre ou em outros canais, para prestar um atendimento no caso de retorno de produtos, de cancelamentos. Hoje o Olist presta esse suporte, né? Toda essa operação a gente faz essa gestão. Tem a questão logística, né? Puxa, para você ser competitivo hoje em dia, você também tem que ter uma boa logística, um bom contrato com plataformas de entrega, seja Correios ou outras. E hoje a gente tem um contrato também, contratos mais competitivos, tabelas de frete mais competitivas. Isso ajuda no total compra do teu produto final, né? Mas acho que o mais importante é realmente essa inteligência. É você saber o que vender e a que preço vender. No final do dia, o que conta muito para os marketplaces, além da visibilidade e da operação, é você ter um bom preço. Às vezes não precisa ser o melhor preço do mercado, mas você tem que ter um bom preço. De nada adianta eu vender um produto com 50% a mais do que o melhor preço do mercado, né? Você tem que ter uma boa profundidade de estoque.
Também de nada adianta eu entrar com 2, 3 produtos. Vendo rápido, e aí? E aí a sua venda vai passar para outro lojista que tem mais estoque. Perfeito. Ferramentas de integração ajudam muito. E você ter uma boa expedição, né? E aqui hoje o Olist também ajuda nessa parte logística, com os nossos modais. A gente tem várias cidades onde a gente faz a coleta do produto, né? Facilita muito a operação do lojista. De você ter que levar o produto numa transportadora ou até os correios. Então, coleta, serviços como fulfillment, que são coisas que a gente faz, também ajudam muito nesse processo de competitividade. Perfeito, cara. Legal, acho que ficou bem claro aí sobre esses pontos. Eu gostaria, antes da gente finalizar, né, ouvir, né, de vocês que estão aí estudando o tempo todo sobre o varejo, né, estão cada vez mais formando um ecossistema né, de empresas que se complementam, né, que conseguem ajudar de forma 360 aí um varejista. Queria que você falasse um pouco qual é a perspectiva, né, a sua e também, né, da Olist, olhando para o varejo nos próximos anos, visto que a gente até você comentou no início aqui que as coisas mudam muito, né, as coisas mudam rápido, o perfil do cliente muda, a forma com que as pessoas compram também vai se atualizando cada vez mais, os empresários precisam estar atentos a isso. Falando só especificamente aqui, né, do varejo, obviamente, qual é a perspectiva, né, do Manu e da Olist para os próximos anos? Puxa, Piepo, olha o comportamento desses anos, né? Cada ano que passa, mais e mais consumidores compram online. Cara, tem mais gente comprando online. E quando a gente olha para a curva de crescimento de lojistas que vendem online, não é tão grande quanto o crescimento de pessoas que estão buscando online. Então, assim, se você não está online hoje, você está ficando de fora. Você está ficando de fora. Se você não entrar o quanto antes, você vai ser engolido pelo mercado. Porque é onde o consumidor está indo. O que tem de empresas fabricantes, que também estão entrando no meio online, para conseguir economizar na sua cadeia de fabricação. Porque se o fabricante entra, ele corta todas as etapas. Ele está vendendo direto para o consumidor final. Esse é um movimento que está acontecendo. Então, assim, seja você fabricante, varejista, representante, use a tecnologia a seu favor, quebre a cabeça, tem gente que pode ajudar com isso, mas entre o quanto antes, porque o consumidor cada vez mais vai entrar no varejo, que é uma questão de gerações, né? As gerações estão muito mais conectadas com o mobile, com a internet, com a compra facilitada, com a compra imediata, com o imediatismo, né? Seja no e-commerce, seja em marketplace, seja em redes sociais. Então, acho que a tendência do varejo é essa. E aí, lógico, né? Use a ferramenta ao seu favor, mas tente entrar ou operar no online de maneira inteligente desde já. Porque quando você olha o composto, são várias variáveis, né? A logística, o atendimento, a gestão, a separação e a expedição, o controle de estoque, o seu controle de portfólio, se manter competitivo. Se você faz isso de uma maneira difusa, você pode ir bem. Porque tem muita gente que nem faz isso. Mas, cara, se você fizer isso de maneira organizada desde o início, a tua chance de crescimento, de prosperar e evoluir no meio online é muito mais alta. Perfeito, né? Não entrar só por entrar, né? Entrar porque está todo mundo entrando. Saber entrar de uma forma organizada e de uma forma correta, né? Eu acredito que esse é um ponto que todo mundo deve levar em consideração, né? Seja inclusive um varejista, né, grande, né? Não falando de PME, entrar em um canal digital novo, não porque todo mundo tá entrando. Se for fazer isso, cara, tem que fazer isso com inteligência. Manu, muito obrigado, cara, pela tua participação. Foi riquíssimo aí os pontos que a gente abordou. Você tem alguma consideração final, fique à vontade, tá? Para nossa audiência, se quiser deixar aí os contatos, como que as pessoas te encontram ou, né, encontram seu time aí, é o momento. Não, beleza. Piepo, obrigado. Cara, foi super legal o papo aqui. Fico à disposição. Acho que tá criado o canal. E se precisarem, galera, olist.com, sem erro.
né, solicitem um contato lá, façam um sign-up que a gente vai falar com vocês. E meu LinkedIn, Emanuel Nascimento, também fico à disposição. Valeu. Fechou, a gente deixa o link aqui na bio. Pessoal, muito obrigado. A gente finaliza mais um episódio do Sales Talk e vemos vocês na próxima semana. Um abraço. Sales Talk.